Queridos irmãos e irmãs, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado foi canonizado Charles de Foucault, uma figura que há muito tempo me chama a atenção e que eu confesso que não conheço muito, mas o pouco que conheço me transmite uma verdade, uma firmeza e uma sinceridade muito grande. Gostaria de compartilhar então, nesta hora da Ave Maria, um pouco da vida deste homem agora canonizado, São Carlos de Foucault, para que nós possamos também nos edificar na fé. Por qualquer padrão convencional, a vida de Carlos de Foucault, nascido em 1858 e morto em 1916, soldado, explorador, monge e, por fim, ermitão no deserto, se acaba numa falha. Na época de sua violenta morte, em um canto remoto lá do Saara, ele não publicou qualquer escrito espiritual. Ele não fundou nenhuma congregação, nem atraiu seguidores. Ele não poderia reivindicar responsabilidade por qualquer conversão, e mesmo assim, seu testemunho perdura. Hoje, muitos se recordam dele como uma das grandes figuras espirituais do século XX, um profeta cujas mensagens falam mais claramente para os desafios do nosso tempo do que do seu tempo. O Visconde Charles de Foucault nasceu em uma família orgulhosamente aristocrática em Estramburgo, França, em 1858. Órfão aos 6 anos de idade, foi criado por seu avô, um coronel aposentado do exército que o encaminhou para a carreira militar. A vida no exército não combinava com ele. Ele se formou na academia como o último da classe e ganhou a reputação de um playboy decadente. Enviado à Argélia, foi despedido do exército na sequência de um escândalo no qual tentou fazer-se passar pela viscondesa de Foucault. Entretanto, houve um benefício salvador de seu serviço militar, o fascínio pelo deserto do norte da África, ao qual ele retornou sob a égide da Sociedade Geográfica Francesa para empreender uma perigosa exploração do Marrocos. Foi lá que a experiência de piedade muçulmana ajudou a promover em Carlos uma recuperação dramática de sua fé católica, mudando seu caráter e sua vida para sempre. Assim que acreditei na existência de Deus, escreveu ele mais tarde, entendi que não poderia fazer outra coisa senão viver para Ele. Minha vocação religiosa data do mesmo momento da minha fé. Uma peregrinação pela Terra Santa, seguindo os passos de Jesus nas próprias cidades e campos por onde ele havia caminhado, teve um impacto profundo em Carlos. Posteriormente, Foucault entrou para os trapistas e passou vários anos em um mosteiro na Síria. Mas a vida monástica convencional não o satisfez. Se há um insight especial que impressionou Foucault, foi o fato de Jesus, o Filho de Deus, ter sido um homem pobre e trabalhador. Como carpinteiro em Nazaré, Jesus, nessas circunstâncias humildes, corporificou a mensagem do Evangelho em sua totalidade, antes mesmo de anunciá-la em palavras. Essa percepção tornou-se a chave, não apenas para a sua interpretação do Evangelho, mas para a sua própria vocação pessoal. Foucault passou muitos anos concebendo e preparando o caminho para seguidores que nunca chegaram. Ele poderia muito bem ter morrido com pouco senso de realização,
se sua espiritualidade não tivesse treinado para olhar para além das aparências externas. No início, ele tentou colocar isso em prática de forma bastante literal. Por 3 anos trabalhou como servo de um convento de clarissas em Nazaré, morando no mesmo lugar onde Jesus havia passado 30 anos de sua vida e onde agora tinha a inexprimível e profunda felicidade de limpar esterco. Mas, eventualmente, ele percebeu que Nazaré pode estar em qualquer lugar. E assim, depois de pedir a ordenação, ele voltou para a Argélia, para o oásis de Beni Abbès, na fronteira com Marrocos. Seu objetivo era desenvolver um novo modelo de vida religiosa, uma comunidade de pequenos irmãos que vivesse entre os pobres, com espírito de serviço e solidariedade orante. Nas constituições que ele elaborou para sua ordem planejada, Foucault escreve: toda a nossa existência, toda a nossa vida deve clamar o Evangelho do alto, não por nossas palavras, mas por nossas vidas. Foucault passou 15 anos no deserto. Quando ele descobriu que o remoto Beni Abbès estava ficando muito congestionado, ele buscou maior solidão em Tamansaret, um pequeno posto avançado no acidentado Hogar. Foi lá, em 1º de dezembro de 1916, que ele conheceu a morte, assassinado pelos rebeldes tuaregues. Foucault passou muitos anos concebendo e preparando o caminho para seguidores que nunca chegaram. Ele poderia muito bem ter morrido com pouco senso de realização se sua espiritualidade não o tivesse treinado para olhar além das aparências externas. Em sua famosa oração de abandono, ele escreveu: Pai, eu me abandono em suas mãos. Faça comigo o que quiser. Por tudo que você fizer, eu te agradeço. Estou pronto para tudo. Eu aceito tudo. Deixe só a tua vontade ser feita em mim, como em todas as suas criaturas. No final das contas, no entanto, as reverberações da testemunha solitária de Foucault alcançaram um efeito considerável. Em 1933, muito depois da sua morte, René Voillaume e 4 companheiros partiram da França para o Saara, seguindo o exemplo de Foucault. Eles se tornaram o núcleo dos Pequenos Irmãos de Jesus. Alguns anos depois juntaram-se a elas as Pequenas Irmãs de Jesus, fundadas por Mathilde Rutin. Ambas as fraternidades e seus vários ramos gradualmente se espalharam por todo o mundo. Suas pequenas comunidades ganhando vida entre os pobres e marginalizados, primeiro no deserto do Saara e, finalmente, em muitos cantos obscuros do globo. A influência e o desafio de Foucault vão além do número de seus seguidores. Sua ênfase na vida oculta de Jesus tem implicações para muitos aspectos da vida cristã hoje. Por exemplo, ele antecipou um novo modelo de vida contemplativa, não enclausurada em mosteiros, mas no meio do mundo. Então ele superou as divisões artificiais entre os mundos, religioso e secular, apontando para um caminho de santidade que é acessível a todos, em qualquer deserto em que nos encontremos. A abordagem da missão de Foucault é particularmente significativa. Em contraste a modelos triunfalistas do seu dia, Foucault exemplificou o que se tornou conhecido como evangelismo da presença, um testemunho para encontrar pessoas de outras fés sobre uma base de igualdade e respeito mútuo. Embora seu ascetismo fosse extremo para o padrão da maioria dos missionários, ou mesmo de monges trapistas com quem ele conviveu por um tempo na Síria, ele essencialmente abraça a pobreza dos seus vizinhos. Foucault queria carregar o testemunho para o Evangelho vivendo-o, sendo amigo e irmão de todos. Ele sabia quanto a Igreja perdia a credibilidade de seu testemunho quando se representava em um nível de status e conforto muito acima dos pobres. Hoje, como nunca antes, estamos percebendo a necessidade particular de um melhor entendimento entre cristãos e muçulmanos. O próprio Foucault foi morto por membros de uma seita muçulmana cujo zelo fundamentalista tem contrapartes contemporâneas óbvias. E ainda, se o caminho de Foucault tivesse sido mais característico do encontro entre cristãos e muçulmanos no passado,
Quem pode dizer se a história poderia ter sido diferente? Em uma época em que o cristianismo não é mais sinônimo de extensão da civilização ocidental e do poder colonial, o testemunho de Foucault, pobre, desarmado, despojado de tudo, não contando com autoridade maior do que o poder do amor, pode muito bem representar a face da igreja futura. Uma igreja enraizada na memória das suas origens e do seu pobre fundador. Depois de um século exausto por grandes projetos, guerras mundiais e exibições ostentosas, a apreciação de Foucault pelo valor dos meios imperceptíveis, objetivos modestos e a vida oculta de fé e caridade exerce um desafio poderoso e subversivo. Lembra-nos, entre outras coisas, que o próprio Cristo trilhou o caminho do aparente fracasso, escolhendo o que é baixo e desprezado no mundo, mesmo o que não é, para reduzir a nada aquilo que é. Pouco antes de sua morte, Foucault resumiu sua espiritualidade em um breve testamento. Descreve uma abordagem da missão, uma forma de testemunho do Evangelho ao alcance de cada pessoa, em cada circunstância. Disse: Jesus veio a Nazaré, lugar da vida oculta, da vida cotidiana, da vida familiar, da oração, do trabalho, obscuridade, virtudes silenciosas, praticado sem testemunhas, senão Deus, seus amigos e vizinhos. Nazaré, o lugar onde a maioria das pessoas vive suas vidas. Devemos respeitar infinitamente o menor de nossos irmãos. Vamos nos misturar com eles, sejamos um deles na medida em que Deus quiser, e tratemo-nos fraternalmente, para a honra e a alegria de sermos aceitos como um deles. Até aqui o artigo que eu retirei do Instituto Humanitas Unicinos. Que Deus nos abençoe com a graça de Foucault. Ser felizes com pouco, porque quem tem Deus tem tudo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, não teme o que possa vir. Palavra de Deus não passa sem antes tudo florir. Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno. José não temeu a agrura, Maria foi sempre forte, e Deus encontrou ternura, e o povo uma nova sorte. Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno. Na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno. Maria foi resistente.